O estúdio estava iluminado com tons vibrantes, e a música animada ao fundo trazia a energia característica de Ivete Sangalo. Sentada no centro do palco, vestindo uma roupa brilhante e cheia de cores, ela sorria amplamente enquanto ajustava o microfone. O público ao redor, formado por fãs e convidados, vibrava com a presença da cantora. Minha gente, hoje o negócio tá diferente, viu? Ivete brincou rindo. Porque eu recebo aqui um cara que, olha, já deu o que falar, viu? E dizem que eu vou ter que convencer ele a gostar de carnaval. Será que eu consigo? A plateia riu e aplaudiu enquanto a vinheta anunciava o convidado da noite. Senhoras e senhores, recebam Nicolas Ferreira! A trilha sonora animada tocou enquanto Nicolas Ferreira entrava no palco. Ele usava um terno azul escuro e caminhava com um sorriso discreto. O público reagiu com aplausos misturados a murmúrios curiosos. Ivete abriu os braços animada. Vem cá, meu filho! Tá preparado? Porque hoje o trio elétrico tá te esperando. Nicolas sorriu e apertou a mão dela. Obrigado pelo convite, Ivete. Sei que hoje o papo vai ser interessante. Ivete apontou para ele com uma expressão brincalhona. Interessante não. Vai ser quente, igual Salvador em fevereiro. A plateia riu. Ivete então pegou o microfone e cruzou as pernas, olhando para Nicolas com curiosidade. Agora me conta, menino. Eu sei que você não é muito fã do carnaval. Mas por quê? O que é que o carnaval tem que te incomoda tanto? Nicolas ajeitou-se na cadeira e sorriu levemente antes de responder. Ivete, eu sei que o carnaval é visto como a maior festa do Brasil. Sei que tem música, tem alegria, tem gente se divertindo. Mas você já parou para pensar no significado real dessa festa? Ivete ergueu as sobrancelhas, ainda sorrindo. Oxente, homem! Carnaval é alegria, é energia boa, é gente unida. Nicolas manteve o olhar firme. É isso que te ensinaram? Mas e se eu te dissesse que o significado real do carnaval vai muito além disso? Ivete riu, achando graça na seriedade de Nicolas. Ai, meu Deus, lá vem. Fale, meu filho, me explique. Nicolas inclinou-se um pouco para a frente. Carnaval vem do latim carnivale, que significa adeus à carne. É uma festa que tem origem em rituais pagãos, onde as pessoas se entregavam completamente aos prazeres da carne antes da quaresma. Ou seja, é uma festa onde tudo é permitido, onde os limites desaparecem. E quem mais se aproveita disso? Ivete parou por um instante, como se estivesse processando as palavras dele. A plateia, antes rindo, ficou mais silenciosa. Ah, mas você está dizendo que o carnaval é só coisa ruim? Porque eu vejo gente feliz, famílias curtindo, trabalhadores ganhando dinheiro nessa época. Isso também faz parte, né? Nicolas assentiu. Claro, Ivete. Mas você já parou para olhar o outro lado? O lado que não aparece na TV? O que acontece nos bastidores? Ivete piscou algumas vezes, e a plateia começou a ficar mais atenta. Nicolas respirou fundo antes de continuar. Durante o carnaval, os números de violência, abusos, consumo excessivo de álcool e drogas disparam. Quantas pessoas se perdem nesses dias, entregues a impulsos que depois geram arrependimento? Quantas famílias são destruídas por traições? Quantos jovens entram em caminhos sem volta? Ivete desviou o olhar por um instante, mordendo o lábio, como se estivesse lembrando de algo. Eu entendo o que você está dizendo. Ela murmurou. Nicolas a observou com atenção. O que eu estou dizendo, Ivete, é que o carnaval não é só uma festa. Ele tem um propósito maior por trás. Você já parou para pensar se tudo isso tem uma influência espiritual? Ivete soltou uma risada curta, mas agora sem a mesma leveza de antes. Eita, homem, lá vem você com essas ideias. Não sou eu que digo, Ivete. A própria Bíblia fala sobre a luta espiritual que acontece ao nosso redor. E você já viu quantos excessos acontecem no carnaval? Você realmente acha que isso vem de Deus? O estúdio ficou em silêncio por alguns instantes. Ivete respirou fundo, mexendo no microfone, como se tentasse formular uma resposta. Pela primeira vez naquela conversa, ela não tinha uma brincadeira pronta. Rapaz, nunca pensei no carnaval desse jeito. A câmera focou no rosto dela, que agora parecia mais sério, como se estivesse realmente refletindo sobre as palavras de Nicolas. E talvez seja essa a intenção do carnaval desde o começo. Fazer a gente não pensar.
Nicolas completou, deixando no ar uma questão que ninguém esperava. A plateia permaneceu em silêncio. Algo dentro de Ivete havia sido tocado. Mas a conversa ainda estava longe de terminar. O silêncio no estúdio era incomum. Ivete Sangalo, acostumada a dominar o palco com alegria e brincadeiras, agora parecia pensativa. Ela segurou o microfone com mais firmeza e desviou o olhar por um instante, como se processasse o que Nicolas Ferreira havia acabado de dizer. Rapaz, você me pegou agora. Nunca parei para pensar no carnaval dessa forma. Nicolas manteve o olhar firme, percebendo que suas palavras haviam atingido Ivete de uma maneira diferente. Porque ninguém quer que você pense, Ivete. O carnaval é vendido como uma festa de alegria, de liberdade. Mas o que realmente acontece nos bastidores? Quem realmente se beneficia disso? A plateia ficou em silêncio. Ivete respirou fundo e olhou para Nicolas. Eu não vou mentir para você. Já vi muita coisa acontecendo nessa época. Já vi gente se perder. Já vi exageros. Mas eu sempre pensei que isso era parte da festa, sabe? Que cada um escolhe como curte o carnaval. Nicolas inclinou-se um pouco para frente, como se quisesse se conectar ainda mais com ela. Mas será que realmente é uma escolha, Ivete? Ou será que existe algo maior por trás disso tudo? Algo que faz as pessoas se entregarem a excessos sem nem perceber? Ela franziu o senho, intrigada. Como assim? Você está dizendo que existe uma influência espiritual nisso? Nicolas assentiu lentamente. Exatamente. O carnaval não é só uma festa. Ele tem raízes espirituais muito antigas. Se você olhar para a história, vai ver que ele sempre esteve ligado a rituais de libertinagem, a uma entrega total aos prazeres da carne. É um momento onde as pessoas deixam de lado qualquer limite moral ou espiritual. E quando isso acontece, quem realmente está no controle? Ivete piscou algumas vezes, segurando o microfone com força. Pela primeira vez parecia inquieta. Eu nunca pensei no carnaval assim. Nunca liguei essa festa a algo espiritual. Nicolas a observou por alguns segundos antes de responder. Mas já sentiu algo diferente nessa época? Já teve a sensação de que, no meio de toda aquela euforia, havia algo mais profundo acontecendo? Ivete desviou o olhar. Ela parecia lembrar de algo. Já tive momentos assim. Depois de alguns shows, depois de sair dos trios elétricos, ficava um vazio estranho. Tipo, um silêncio depois da explosão. Nunca soube explicar. Nicolas assentiu, como se já soubesse a resposta. E esse vazio, Ivete, é o que acontece quando as pessoas tentam preencher algo dentro delas com coisas passageiras. O carnaval oferece uma alegria momentânea, mas o que sobra depois que tudo acaba? Ivete respirou fundo, claramente emocionada. Sua voz saiu mais baixa. Sobra só o cansaço. E essa sensação de que falta alguma coisa. Nicolas inclinou a cabeça levemente. Por que falta, Ivete? Falta Deus. Ela piscou algumas vezes, tentando conter a emoção. A plateia continuava em silêncio, completamente absorvida pelo momento. Eu nunca pensei no carnaval desse jeito, Nicolas. E eu confesso que isso me balançou. A câmera focou no rosto dela, que agora estava visivelmente abalado. Pela primeira vez, Ivete Sangalo sentia que algo dentro dela estava sendo confrontado de uma forma que jamais imaginou. E a conversa ainda não tinha terminado. O silêncio no estúdio permanecia. Ivete Sangalo, sempre acostumada a responder com leveza e brincadeiras, agora parecia distante. Ela olhava para o chão, segurando o microfone com firmeza, como se estivesse absorvendo cada palavra dita por Nicolas Ferreira. Ela respirou fundo antes de levantar os olhos para ele. Rapaz, você mexeu comigo agora, porque eu nunca falei disso para ninguém, mas sempre tive essa sensação. O carnaval é explosão, energia, alegria. Mas quando tudo acaba, sobra um vazio. Nicolas assentiu, mantendo um tom sereno. E você já se perguntou de onde vem esse vazio? Ivete piscou algumas vezes, visivelmente emocionada. Eu sempre achei que era só o cansaço, sabe? Depois de dias cantando, pulando, sem dormir direito. Mas agora você falando assim, eu lembro de momentos em que, mesmo rodeada de gente, mesmo com milhares de pessoas cantando junto comigo, eu me sentia sozinha. A plateia permaneceu em silêncio, sentindo a vulnerabilidade de Ivete naquele momento. Nicolas inclinou-se levemente para frente.
Isso acontece porque nada nesse mundo pode preencher a gente de verdade. Nenhuma festa, nenhuma multidão, nenhum aplauso. No fim, só Deus pode preencher esse espaço dentro do nosso coração. Ivete mordeu o lábio, tentando conter a emoção. Engraçado você falar isso, porque já teve momentos em que eu sentia essa necessidade de algo maior. Só que, no meio da correria da vida, a gente não para pensar nisso. Nicholas manteve o olhar fixo nela. E talvez hoje seja o momento de parar e pensar. Talvez essa conversa não seja por acaso. Ivete soltou um riso nervoso, passando a mão no rosto, enxugando discretamente os olhos. Você acredita mesmo nisso, né? Que tudo tem um propósito? Acredito, porque Deus nunca faz nada por acaso. Ele sempre nos dá sinais. A questão é, a gente está disposto a ouvir? Ivete ficou em silêncio por alguns segundos. A câmera captou seu olhar marejado, seu semblante pensativo. Ela respirou fundo antes de responder. Sua voz saindo mais baixa, quase um sussurro. Eu acho que eu precisava ouvir isso hoje. A plateia começou a aplaudir, mas dessa vez não era por euforia, e sim por emoção. O momento era genuíno, intenso, diferente de tudo que Ivete já viveu diante das câmeras. Nicholas sorriu levemente. Talvez esse seja o primeiro passo. Ivete assentiu devagar, ainda absorvendo tudo. E a conversa estava longe de acabar. Ivete Sangalo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Ela passou a mão pelo rosto novamente, como se quisesse afastar as lágrimas que começavam a surgir. O público assistia em silêncio absoluto, sentindo o peso daquela conversa. Nicholas, eu nunca pensei que essa entrevista fosse tomar esse rumo. Eu achei que ia ser só uma conversa sobre carnaval, sobre alegria. Mas agora eu tô aqui, sentindo um negócio diferente. Nicholas manteve o olhar firme, mas sereno. Talvez porque essa conversa não seja só sobre o carnaval, Ivete. Talvez seja sobre algo muito maior. Ela olhou para ele com os olhos marejados. E o que você acha que é? Nicholas respirou fundo antes de responder. Eu acho que é um chamado. Um lembrete de que existe algo muito maior do que qualquer festa, do que qualquer multidão cantando junto. Existe um propósito para a sua vida que vai além de tudo isso. Ivete desviou o olhar, claramente emocionada. Sua voz saiu mais baixa. Você acha que eu passei tanto tempo correndo atrás de uma coisa que, no fundo, nunca me preencheu de verdade? Nicholas assentiu. Eu acho que você dedicou sua vida a algo que te trouxe momentos incríveis, mas que talvez nunca tenha preenchido aquela parte mais profunda do seu coração. E eu acredito que Deus está te mostrando isso agora. Ela passou a mão pelo rosto mais uma vez, respirando fundo. Eu nunca imaginei que estaria tendo essa conversa hoje. Nicholas sorriu levemente. Mas talvez você precisasse ter essa conversa. A câmera capturou a emoção no rosto de Ivete. Pela primeira vez, a rainha do carnaval estava repensando o significado de tudo aquilo que construiu. E Nicholas sabia que aquele era apenas o começo. Ivete Sangalo permaneceu em silêncio por alguns instantes, olhando para o chão, respirando fundo. Ela parecia lutar contra um turbilhão de pensamentos, como se estivesse revivendo anos de memórias em questão de segundos. A plateia observava atentamente, sentindo que aquele momento era real, diferente de qualquer outra conversa que ela já teve diante das câmeras. Finalmente, ela levantou os olhos para Nicholas Ferreira, agora com um semblante mais sincero, vulnerável. Sabe, Nicholas, eu sempre amei o carnaval. Sempre foi minha vida, minha paixão. Mas agora, ouvindo você falar, eu percebo que, no fundo, existia algo dentro de mim que eu nunca quis encarar. Nicholas manteve-se em silêncio, permitindo que Ivete expressasse tudo o que sentia. Muitas vezes, depois dos shows, depois do trio elétrico, eu chegava em casa e sentia um vazio. Algo que eu não conseguia explicar. Eu tentava ignorar, achava que era só o cansaço. Mas agora eu tô aqui, pensando, será que esse vazio era um sinal? Será que Deus estava tentando falar comigo esse tempo todo e eu nunca quis ouvir? Ela riu levemente, mas sua voz estava embargada. Seus olhos estavam cheios de lágrimas que ela já não tentava esconder. E agora você vem aqui e me joga essa bomba no colo, menino? A plateia soltou uma leve risada, mas o clima ainda era de emoção. Nicholas sorriu, mas manteve o tom respeitoso. Ivete, eu não estou aqui para te julgar, muito menos para te dizer o que fazer.
Eu só quero que você pense. O que realmente preenche o seu coração? O que realmente faz sentido para sua vida? Ivete abaixou a cabeça, respirou fundo e quando voltou a olhar para Nicholas, seu rosto já estava marcado pelas lágrimas que caíam discretamente. Eu não sei. Eu nunca parei para pensar nisso dessa forma. Mas agora eu sinto que preciso. A plateia começou a aplaudir, algumas pessoas visivelmente emocionadas. Ivete enxugou os olhos e riu, tentando recuperar o tom descontraído de sempre. Ai, meu Deus, eu ia te trazer aqui para falar de carnaval e você tá me fazendo chorar no meio do programa. Nicholas riu junto com ela, mas depois voltou a falar com seriedade. Talvez essa conversa fosse necessária, Ivete. Talvez Deus estivesse esperando o momento certo para te lembrar que Ele sempre esteve aqui. Ela assentiu lentamente, ainda tentando processar tudo. Eu nunca imaginei que essa entrevista fosse acabar desse jeito. Mas eu sou grata, de verdade. Você me fez enxergar o carnaval de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Nicholas sorriu. E talvez isso seja só o começo. Ivete respirou fundo, olhou para a plateia e depois para Nicholas. Eu preciso pensar sobre tudo isso. Mas uma coisa eu já sei. Essa conversa vai ficar no meu coração. A plateia aplaudiu de pé. Nicholas estendeu a mão e Ivete segurou por um instante, como se aquele gesto representasse algo maior do que um simples cumprimento. A câmera capturou o brilho nos olhos dela, ainda emocionada, enquanto o programa chegava ao fim. Mas dentro dela, algo havia começado a mudar. O programa estava chegando ao fim, mas o clima no estúdio era completamente diferente do que Ivete Sangalo imaginava quando tudo começou. Ela olhava para a plateia, ainda tentando processar o que tinha acabado de viver. Ela respirou fundo, virou-se para Nicholas e sorriu levemente, ainda enxugando os olhos. Meu filho, eu não sei nem o que dizer. Você me fez pensar em coisas que eu nunca tinha parado para refletir. Nicholas sorriu. E talvez isso já seja um começo, Ivete. Deus tem formas inesperadas de falar com a gente. Ela assentiu, olhando para a plateia. Eu sei que muita gente pode estar surpresa me vendo assim, mas eu sou uma pessoa de coração aberto. E se essa conversa aconteceu, é porque talvez eu realmente precisasse ouvir isso. A plateia começou a aplaudir. Ivete olhou para Nicholas novamente. Obrigada por essa conversa. Não sei se você me convenceu completamente, mas eu sei que tocou meu coração. Nicholas sorriu. O resto é entre você e Deus. Ivete riu levemente, mas seus olhos ainda estavam brilhando de emoção. Ela respirou fundo e finalizou. Se tem uma coisa que eu aprendi hoje, é que nada acontece por acaso. A câmera focou em seu rosto, carregado de emoção, antes da tela escurecer.